Efésios, capítulo 1, verso 15. Nós vamos ler até o verso 23. Dando continuidade à nossa proposta de domingo de manhã, estarmos estudando versículo por versículo o livro de Efésios. Todos acharam? Amém? Amém. Depois da leitura, mantenham o seu livro aberto nesse texto. Nós vamos aí então seguindo, aí extraindo, as riquezas que nós encontramos nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que, ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual Ele vos chamou, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo o principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Aleluia! Deus abençoe a palavra dele lida aos nossos corações. Amém? Amém. Como eu já citei, o apóstolo Paulo está preso em Roma. Ficou preso por 2 anos. Nesses 2 anos ele escreveu a carta aos Efésios. E o motivo da sua prisão aparece aqui nesse texto, quando ele chama Jesus de Senhor, Kurios ou Kyrios, quando ele declara Jesus como sendo Senhor. Por que ele foi preso simplesmente por chamar Jesus de Senhor? Porque esse termo Kyrios era só aplicado ao imperador romano. Só o imperador romano poderia ser chamado de Kyrios ou Kurios, que significa Senhor. Então Paulo pregava a Cristo como Senhor. E aí os judeus pegam essa acusação, levam diante do Sinédrio, diante do pretório romano, e acusa Paulo de estar conferindo um título que era dado para o imperador romano ao Senhor Jesus. E aí por causa disso ele é preso, ele apela para César, é levado para Roma, e aí em Roma ele está aguardando o seu julgamento para responder essa acusação de que Jesus era o imperador, recebeu o título notório de Senhor. E por causa disso ele escreve a carta. E agora do verso 15 ao verso 23, Paulo faz uma oração. Esse é o momento que Paulo ora pelos Efésios. Ele ora pela igreja. E aí você imagina, se você está preso, o que você vai orar dentro de uma prisão? Você vai pedir a sua libertação, Você vai pedir: Senhor, vinga a minha causa, Senhor, me liberta daqui, Senhor, eu sou inocente, mobiliza. Essa vai ser a sua oração. Por incrível que pareça, Paulo faz 2 orações diretas aos Efésios na carta que ele escreveu. Uma está aqui e a outra vai aparecer lá no capítulo 3, que nós vamos estudar futuramente. E quando Paulo faz essas 2 orações,
ele não está preocupado em pedir a sua libertação. Ele não ora pela sua libertação. Ele vai orar justamente pela igreja, para que a obra da redenção completa de Cristo possa ser concluída na vida da igreja, mas para que a igreja também entenda qual é a verdadeira obra que Deus está fazendo. E aí você vai observar, já no verso 15, vamos começar a entrar aqui nos textos, Paulo começa fazendo a sua oração, dizendo assim, ouvindo falar da fé que há entre vós no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, verso 16, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo vai orar pela iluminação de Cristo, do Espírito Santo, na igreja dos Efésios. E algumas considerações aqui que eu queria destacar para você aqui. Coloca para mim, por favor. Paulo louva os crentes de Éfeso acerca do elevado destino dos homens em Cristo. E só é possível devido à ação do Espírito Santo no caminhar místico e santo, onde conhecemos o Espírito Santo, nosso amigo e nosso guia. Percebe que Paulo, no verso 15, ele faz menção a duas características da igreja de Éfeso. Ele faz menção da fé e do amor. No verso 15 ele diz assim: pelo que, ouvindo falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. A fé aí não é a força, a capacidade de crer no sobrenatural de Deus. A fé aí é mais do que simplesmente crer num conjunto de doutrinas que mantém a igreja firme. A fé que Paulo se refere é o destino de todos os salvos. É a obra completa da redenção que nós vimos na semana passada. Paulo está falando que ele ouviu falar da fé dos Efésios. Quem fundou a igreja de Éfeso? O próprio apóstolo Paulo. Como que ele diz que ele ouviu falar, se ele foi o fundador da igreja? Porque já fazia 5 anos que Paulo não tinha contato com a igreja. Depois desses 5 anos, a igreja de Éfeso cresceu tanto, ampliou tanto, que Paulo agora praticamente não conhece a membresia que ele deixou na época que ele saiu. E o que Paulo está dizendo aqui no verso 15 é que ele tomou conhecimento da fé da igreja de Éfeso. Aquela igreja que se expandiu, cresceu, multiplicou, não é mais a mesma igreja que ele deixou. Há uma outra igreja lá, renovada, ampliada, uma igreja que fez uma obra tão grande. E aí ele destaca a fé dos Efésios, que essa fé de saber que a obra redentora completa de Deus está se cumprindo na igreja de Éfeso. Mas também o que? O amor por todos os santos. A manifestação do amor da igreja. Como a igreja era dedicada ao cuidado, ao zelo, à ministração dos seus irmãos que estavam na igreja. O pastor Marcos falou aqui, dessa coinonia que nós vivemos por estar na igreja, da importância de estarmos na igreja por causa dessa comunhão, por causa de algumas bênçãos que eu falei na semana passada, que Deus só derrama no meio da igreja. Deus só derrama na comunhão dos santos. Deus só derrama na comunidade que Ele implantou. E aí Paulo então destaca a fé da igreja e o amor que ela tem uns pelos outros, pelos seus irmãos. E no verso 16 então ele vai dizer o quê? Ele vai dizer para a igreja: olha, eu dou graças todos os dias que eu me recordo de vós. Paulo está preso, mas o que ocupa o coração dele não é a sua prisão, não é a sua acusação, não é o seu sofrimento. O que enche o seu coração é a alegria de ver que a obra de Deus está sendo feita no meio da igreja. O que ocupa o nosso coração, irmãos, o que deve ocupar o coração e a preocupação da nossa mente é o que Deus está fazendo, é a obra que Ele está realizando no meio da igreja, amém? Porque às vezes você pensa nas coisas negativas. Normalmente
o que ocupa a nossa mente são os problemas. Normalmente você pensa na igreja, pensa no que fulano fez, no que ciclano deixou de fazer, nas coisas ruins que estão acontecendo, porque pessoas problemáticas estão ali, porque pessoas complicadas estão aqui. É só isso que a gente pensa. Para falar de igreja, você vai falar do problema dos outros, você vai falar do problema do pastor, você vai falar para a dificuldade da igreja. Mas quando nós estamos cheios de Deus, nós vamos falar um pouquinho disso aqui hoje, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós pensamos na igreja, quando nós falamos sobre a igreja, nós só enxergamos a obra gloriosa de Cristo no meio da sua igreja. Amém? E que seja isso que ocupe o nosso coração. E por isso Paulo, na sua oração, ele vai fazer 2 pedidos, né? E eu vou citar ele aqui. Mas uma coisa muito importante que a gente precisa entender aqui é a iluminação do coração. Paulo faz esse pedido também. A iluminação do coração é que nos capacita a compreender intuitivamente a grandiosidade do nosso destino em Cristo. Você quer ter esperança? Você quer pensar nas coisas boas? Quer trazer à memória o que te dá esperança? Sim ou não? Se você quer trazer à memória o que te dá esperança, pensa no futuro da igreja. Amém. Pensa no seu futuro. Pensa o que você vai viver no futuro. E eu vou trazer isso aqui agora para você. Pensa em qual é o destino da igreja. Diga comigo, eu quero fazer parte do destino da igreja. Amém? Porque há um destino glorioso para a igreja de Cristo. Há um destino maravilhoso para a igreja de Cristo. E você tem que vigiar, cuidar da tua fé, andar em santidade. Nós fomos eleitos para a santidade, para que você possa estar lá no final. Porque muitas vezes, irmãos, tem muita gente dentro da igreja que não vai alcançar esse destino, infelizmente. E o intuito do nosso ensino, do nosso aprendizado, o intuito desse tempo aqui é para que a igreja seja mentoreada, é para que a igreja possa aprender, para que ela possa viver toda a promessa que Deus tem para nós. E o destino da igreja é a promessa mais gloriosa que o Senhor tem para nós, amém? E por isso a iluminação do nosso coração é essencial, porque não é intelectualmente, é espiritualmente. Essa semana foi uma semana maravilhosa para mim. Permita contar um pedacinho aqui. Tive a oportunidade de pregar o evangelho para 2 pessoas. E as 2 pessoas, fiz um apelo para elas e elas aceitaram a Jesus. E essas 2 pessoas, uma delas falou assim: pastor, uma vez eu tentei ler a Bíblia e não entendi nada. É um negócio lá de mata-mata, é um negócio lá de Deus mandar matar. E eu não consegui entender nada. Eu falei para ela assim: sabe por que você não entendeu? Porque a Bíblia não se entende intelectualmente. Uma pessoa culta, uma pessoa formada, não conseguia entender a Bíblia. Porque a Bíblia não se entende com o intelecto. A Bíblia se entende com o Espírito. A palavra de Deus, ela precisa falar o nosso Espírito. É do Espírito que nós nascemos de novo. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E aí, querido, só há uma maneira a gente realmente entender a revelação daquilo que Deus quer falar através da ação do Espírito Santo em nosso espírito. Amém? Amém. E isso acontece através desse texto aqui. É a oração de Paulo. Mas o que Deus quer revelar? No verso 15, marca aí na tua Bíblia que ele coloca assim: por isso, ouvindo eu da fé, ou pelo que? O que ele está dizendo com esse pelo que ou por isso? É o que vem atrás do verso 4 ao verso 14. Toda a revelação, a obra de Deus planejando tudo antes da fundação do mundo, lá na eternidade, executando tudo pela obra de Cristo na história, e também declarando que pelo selo e o penhor do Espírito Santo nós vamos receber a redenção completa no futuro. Deus é hoje, é ontem, é hoje e será eternamente. Amém?
Então ele está falando que a obra da redenção completa, se você entender isso, e foi isso que Efésios entendeu, foi isso que Efésios praticou na sua fé, e através disso, Paulo agora vai orar para que a igreja continue entendendo, vivendo e esperando nessa promessa, que é a garantia, o sustento que faz a igreja e os crentes suportar os problemas e as aflições dessa vida. Amém? Amém. Por isso, verso 4 a 14, a fé em Cristo e o amor são as marcas do verdadeiro cristão. Você quer conhecer o verdadeiro cristão? Olha a sua crença, olha a sua fé, a sua convicção da sua salvação, da obra de Deus na sua vida, mas olhe também o amor que ele tem, o amor que ele pratica, o amor que ele exercita. E aí eu preciso falar sobre fé um pouquinho. Coloca o próximo para mim. Existe uma diferença entre fé, e na época que Paulo escreveu esse texto, existia uma fé teísta e uma fé deísta, uma com T e a outra com D. Qual era a fé teísta? A fé teísta era a fé da igreja de Éfeso, onde Deus cria e participa, interagindo com a criação. A fé teísta é uma fé que é exemplificada por uma letra do alfabeto grego, que é a letra T. Ela é um círculo oval grande com um traço no meio. É o símbolo de Deus na linguagem grega. Então essa fé, ela significa o quê? Deus é criador do universo, mas ele também continua participando na história, interagindo na história, cuidando, sustentando, zelando e levando a criação toda para o cumprimento do propósito pelo qual ele predestinou em Cristo para se cumprir na história da humanidade. Amém? Mas havia um grupo também em Éfeso, que era um deísta. O que é uma fé deísta? Eles reconhecem Deus como Criador, eles reconhecem a existência de Deus, mas quando Deus cria, ele não participa. Um Deus cria e abandona a sua criação às leis naturais. Tudo se explica pela razão. Ou seja, Deus criou, eu reconheço que existe um Deus, uma força superior que criou tudo, mas como eu interajo com o mundo? Deus largou a criação às leis naturais, e agora eu tenho que racionalizar tudo. Eu passo a entender tudo à luz da ciência. Você pode encontrar um médico, uma pessoa culta, e ela vai dizer assim: não, eu acredito, foi Deus que criou tudo, mas ele não acredita que Deus continua presente, cuidando de tudo. Ele acha que Deus deu a inteligência para o homem, e agora o homem tem que estudar, a ciência tem que explicar, e ele tem que viver a vida dele sem Deus, porque na verdade Deus não participa da criação. E a igreja de Éfeso está influenciada por esses dois tipos de fé, e Paulo louva a igreja, porque a fé da igreja era uma fé teísta, uma fé de quem reconhecia a criação, quem reconhecia que havia um Deus, mas que também estava presente na história da igreja, sustentando e agindo para completar a obra dele na vida da igreja. Amém? E isso aparece de uma forma muito especial no verso 17. Vamos para o verso 17. Paulo faz aqui um pedido, o primeiro pedido da sua oração: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento um espírito de sabedoria e de revelação. Há uma expressão aí muito importante: peço que o Pai, que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Paulo se refere a Deus como Pai de Cristo, e é exatamente aqui que Paulo separa o judaísmo do cristianismo. Por quê, irmãos? Porque o judeu não reconhecia Deus como Pai de Deus. Então, quando Paulo diz que Deus, esse Deus que eles criam, era o Pai de Cristo, ele está dizendo: esse é o cristianismo. A diferença entre o judeu, entre os judaizantes, é que Deus é Pai de Jesus.
O judeu ia dizer: Cristo foi um profeta, Cristo foi um enviado por Deus, mas Deus é único, é Senhor sobre todas as coisas. Deus é Senhor, Deus é como imperador. E Paulo vai dizer: olha, esse Deus que é um imperador, que tem esse título, que é um pai, ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E aí nos traz 3 implicações. Primeiro, ele é o Pai glorioso, ele é o Pai esplendoroso. Segundo, ele é a fonte da glória, é dele que emana toda a glória. Terceiro, é aquele a quem pertence toda a glória e todo o poder. Ele é detentor de todo o poder, ele é detentor de todas as coisas, ele é detentor de toda a glória. Todo louvor, toda honra tem que ser dada ao nosso Deus, o Pai de nosso Jesus, que nos deu para morrer na cruz, para completar a obra da redenção. E se hoje você está na igreja, se hoje você é um salvo em Cristo Jesus, é por causa desse Deus glorioso que deu o seu Filho para nos salvar. Aleluia, exalta o nome dele nesta manhã. 1 Coríntios 15, 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Pegou aí? Cristo sujeita tudo a Cristo, e aí Cristo pega tudo que ele foi sujeito, sujeita a Deus. Para quê? Para que o Deus Pai, o Deus de toda a glória, seja tudo em todos. Aleluia! Deus fez tudo para louvor da sua glória. Tudo emana dele e tudo volta para ele. Qual é o pedido que Paulo faz? Paulo faz 2 pedidos na sua oração. O primeiro pedido está no verso 17. Coloca para mim. O espírito de sabedoria e revelação. O espírito humano iluminado será possuidor da sabedoria divina. A sabedoria indica que Deus é a fonte e o alvo de tudo. Aqui eu preciso dizer para a igreja que há um erro na versão em portuguesa. Não é um erro, literalmente, mas uma palavra aqui que no português poderia ser melhorada. Olha para mim, junto comigo no verso 17. O Pai da glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Paulo pede que Deus dê a ele espírito de sabedoria e revelação. Na sua versão, espírito está em minúsculo? Minúsculo? Alguém tem alguma versão que está em E maiúsculo? Não tem. A palavra espírito é a mesma palavra que serve para Espírito Santo, Espírito do homem, espíritos malignos. Então a palavra traduzida aqui, que está corretíssima, é a palavra espírito. Ela pode ser traduzida para as três áreas, né? Tanto se refere ao espírito do homem, aos espíritos malignos e ao Espírito Santo. Aí eu te pergunto, o espírito do homem pode ter sabedoria e revelação? Não. Os espíritos malignos podem ter sabedoria e revelação? Então, os estudiosos, a maioria deles concordam que a palavra aqui é o Espírito Santo. Ele está se referindo ao Espírito Santo. Paulo ora para que Deus dê o Espírito Santo à igreja, para trazer sabedoria e revelação para a igreja. Está entendendo isso, irmão? E o que significa isso no original é a presença do artigo definido. Normalmente, quando eles vão traduzir e eles encontram o artigo definido junto com a palavra Espírito, se refere ao Espírito Santo. E aí no português, toda palavra que alude ao Espírito Santo, ele normalmente coloca o E maiúsculo. Mas a nossa versão está minúsculo. Então, provavelmente aqui deveria ser traduzido para um E maiúsculo. E o que ele quer dizer? Ele quer dizer que Paulo está orando
para que Deus dê o Espírito Santo à igreja? Eu já não falei semana passada que nós já recebemos o selo do Espírito? Então por que agora Paulo ora para que Deus dê o Espírito Santo? E aí eu faço uma outra pergunta: por que nós não oramos para receber o Espírito Santo? Nós precisamos orar para receber o Espírito Santo. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo haja na igreja. Por quê? Porque Paulo vai dizer que só a ação do Espírito Santo pode trazer a sabedoria de Deus para a igreja. Uma igreja que tem a sabedoria completa, que tem a revelação, e a palavra revelação aqui, sabe qual é a palavra? Apocalipse. A palavra revelação aqui é a revelação das coisas futuras. Mas pastor, o senhor não disse que Deus já revelou todas as coisas? Sim. Mas Paulo está dizendo que se a igreja tiver o Espírito Santo, ela vai ter o entendimento completo de tudo que Deus revelou no futuro. A igreja não se posiciona da maneira que deveria, porque ela não tem o entendimento completo da posição que ela ocupa no mundo espiritual, da autoridade que ela tem no mundo espiritual e da obra que Deus vai fazer na redenção completa em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Você está entendendo, irmão? Isaías 11:2 diz assim, falando sobre Jesus, sobre o Messias: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O mesmo Espírito, o Espírito Santo de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, do temor do Senhor, vai repousar sobre o Messias. Por que Paulo está fazendo essa oração? Porque Paulo está dizendo que o mesmo Espírito que estava sobre Cristo é o mesmo Espírito que vai estar na igreja. 2 amém. O mesmo Espírito que estava sobre Cristo, que era capaz de fazer tudo o que Cristo fez, também vai estar na igreja. Amém. Isso significa que tudo que Cristo fez, a igreja também pode fazer. Jesus disse que nós faríamos obras maiores que a dele. Jesus disse que nós, através do Espírito Santo, poderíamos fazer muito mais que ele fez. Jesus curou pessoas, Jesus ressuscitou pessoas, Jesus libertou pessoas. Então a igreja de Cristo também tem esse poder. Se ela estiver completa do Espírito, ela vai fazer coisas maiores que Jesus fez. E é por isso que nós estamos aqui, para que haja a plenitude do Espírito no meio do seu povo. Você está entendendo? Amém. Aí eu preciso falar, explicar 2 palavras. Coloca para mim a palavra revelação. Apocalipse. Revelação aqui significa a iluminação especial das verdades espirituais através do Espírito Santo. O exemplo aí são os dons espirituais. Como é que eu sei que o Espírito Santo atua em mim? Através da manifestação dos dons espirituais, através da iluminação que ele faz para eu compreender as verdades espirituais, não simplesmente o conteúdo intelectual. E segundo, pleno e profundo conhecimento da pessoa de Deus através de Cristo. Jesus disse certa vez: quem vê a mim vê. Então você só consegue entender Deus, conhecer mais a Deus, crescer na intimidade, no conhecimento de Deus, se você conhece o Filho, se você cresce na intimidade e no conhecimento do Filho. Agora uma coisa curiosa, porque no verso 17 ele vai dizer que Paulo orou para que haja o quê? Conhecimento, certo? E a palavra aí conhecimento é epignosis, pleno conhecimento, conhecimento preciso,
refere-se às coisas éticas e espirituais, conhecimento mais profundo, conhecimento mais amplo. Há duas palavras para conhecimento. Uma é gnosis, a outra é epignosis. É o acréscimo, né, dessa expressão epi. Por quê? Porque quando ele acrescenta no gnosis, e daí vem o gnosticismo, né, que era uma teoria de conhecimento, onde anulava a manifestação do conhecimento de Deus. O acréscimo dessa palavra vai dizer que não é só o conhecimento, porque você não precisa, não basta ter só conhecimento, você tem que ter um conhecimento completo, você tem que ter um conhecimento profundo. Talvez você já conhecesse Efésios, talvez você já conhecesse esse capítulo, talvez você já conhecesse esses versículos, mas será que você conhecia tudo o que ele tinha para ensinar? Será que agora nós não estamos aprofundando o nosso conhecimento? Será que agora nós não estamos tendo um conhecimento mais completo do que Deus estava querendo revelar através do apóstolo Paulo? Será que eu estou explicando, ensinando alguém aqui nessa manhã? Amém? Sim ou não? Então essa palavra, a oração de Paulo, não é que eles conheçam. Paulo não está dizendo, vai para a escola dominical, vai estudar a Bíblia, vai para o culto. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo, você precisa ter um conhecimento profundo, você precisa mergulhar fundo no conhecimento, você precisa escavar o texto, tirar as riquezas que estão dentro dele, você precisa conhecer tudo que Deus revelou, porque o que Deus revelou é algo muito mais grandioso. Não é só aceitei Jesus e vou para o céu, não é só isso, não é só o meu nome está no livro da vida, isso não é nada, é só o início, não é só uma eternidade com Deus, é a obra completa, é profundo. E a minha oração nessa manhã, que Deus traga a plenitude do Espírito no meio da igreja. A minha oração nessa manhã, que o Espírito Santo encha a IBMC, encha a Nova Cidade com um conhecimento completo, profundo, para que a gente entenda, abra a nossa cabeça, abra a nossa visão. Não é só sobre a minha salvação, é sobre a história da redenção toda, e nessa história eu ocupo um papel fundamental em Cristo. A igreja tem um papel de excelência, e quando eu sei disso, eu vou servir melhor, eu vou fazer uma obra gloriosa, porque eu sei quem eu sou em Deus, eu sei a quem eu sirvo, eu sei quem é o meu Deus na minha vida, e o Espírito Santo vai nos encher para trazer essa compreensão e esse entendimento para a glória de Deus Pai. Aleluia. Aleluia. Há três formas de conhecimento. Você pode aprender pela razão. Deixa eu voltar aí que eu pulei. Você pode aprender pelos 5 sentidos. Você aprende vendo, você aprende ouvindo, você aprende tocando, sim ou não? Sim. Deus nos dá a capacidade de aprender por essas três formas. Primeiro, os 5 sentidos. Segundo, a razão. O que é a razão? É a capacidade do exercício do pensamento, é a reflexão, é o treinamento da mente. Nós vivemos uma época em que o homem é muito racional. Nós vivemos a época da razão, a ciência, a evolução científica, a evolução tecnológica, a capacidade do homem de pensar, raciocinar e criar coisas grandiosas, entender coisas importantes, sim ou não? Então você aprende vendo, ouvindo, uma criança aprende vendo, ouvindo. Agora, quando você exercita a tua mente, você estuda, né? Você aprende também pelo exercício do pensamento. Agora, há uma terceira forma, que é mais importante, é a intuição. O que é a intuição? É o processo místico de aprendizado, que a igreja tem esse processo, que nós pouco usamos. Como é que isso funciona? Quem já aprendeu e recebeu visões e revelações de Deus em sonhos? Como é que você se apropriou dessa visão, dessa revelação? Foi o Espírito Santo que te deu aquele sonho, aquela visão. Você vai ver muito isso na Bíblia.
Você vai ver muito isso. O lado místico tem que ser desenvolvido. Ah, pastor está pregando coisas lá. É isso aí mesmo. Qual é o nosso lado místico? Nosso lado místico é a ação do Espírito Santo. Porque eu falei para essa pessoa essa semana, você nunca vai entender as coisas da Bíblia se você não permitir que o Espírito Santo haja através dela. Quando o eunuco estava naquele caminho, Filipe apareceu lá, ele perguntou: entendes o que lê? E ele falou: como é que eu vou entender se não há ninguém que me explique? E aí ele entra na carruagem e começa a explicar para ele. Mas eu pergunto, quem explicou foi Filipe ou foi o Espírito Santo? Quem te ensina não é o professor da escola bíblica. Quem está te ensinando hoje não sou eu. Eu sou um humilde servo, longe de mim querer ser um professor. É uma dificuldade para mim, pedagógica, preparar tudo isso aqui, mas eu estou me esforçando para que você possa aprender, mas quem vai ensinar não sou eu, é a ação do Espírito Santo no teu espírito, para que você entenda as revelações e as grandezas que Deus colocou na palavra dele para a sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia! Nós desprezamos o lado místico. O problema da igreja, que ela se tornou muito religiosa, porque ela vai para o templo para aprender racionalmente a palavra. Nós deixamos de lado a ação do Espírito. E qual é a oração de Paulo? Para que o Espírito Santo dê pleno conhecimento à igreja, no espírito de sabedoria e de revelação, para entender a grandiosidade da obra de Deus na história e na história da redenção da humanidade. Amém? Verso 18. Paulo fala o segundo pedido. Leia aí comigo. Oro também, repare nisso, que aí ele vai fazer o segundo pedido. Falou do primeiro, agora vem o segundo. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual ele vos chamou e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Percebe uma coisa? O segundo pedido é iluminação dos olhos do coração. A Bíblia usa muito o coração para referir ao nosso espírito. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo fala ao nosso espírito. E as verdades, as revelações de Deus só pode ser aprendida no espírito. Se você aprender no intelecto, é só conteúdo intelectual. Mas quando você aprende no teu espírito, nós vamos estudar isso na escola bíblica. O homem é dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito. Sabia disso? E a gente cuida do corpo muito bem. Às vezes cuidamos da nossa alma e às vezes não cuidamos do nosso espírito, né? Tem muito crente que é almático, chamado do crente almático, que vê tudo pela alma, tudo pelas emoções, tudo pelos sentimentos, tudo pela razão, tudo pelo intelecto. Isso é crente almático. Porque o crente espiritual, esse é o crente que Paulo quer na igreja, que a gente não dê vazão nem a nossa carne, nem a nossa alma, mas que a gente dê vazão ao nosso espírito, porque o espírito compreende todas as coisas. O meu espírito com o espírito de Deus se entende, irmãos. E quando eu ando no espírito, eu passo a entender todas as coisas, porque todas as coisas emanam do espírito. Então o segundo pedido de Paulo é para que o Espírito ilumine os olhos do nosso coração. Coração não tem olhos, mas é como se ele dissesse, para que o nosso espírito se abra para receber as verdades que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui. Amém? E aí Paulo pede que o Espírito ilumine o nosso espírito para aprender 3 coisas. Diga comigo, 3 coisas. A primeira dela está aqui no verso 18. Entender qual é a grandeza do chamado da nossa vocação. Diga, vocação. A palavra vocação significa klesis. É a palavra grega klesis. Da onde vem a palavra igreja? A palavra igreja é eclésia. Chamados para fora.
Vocação é chamar, sim ou não? Algumas versões traduzem pelo seu chamamento. A palavra chamado, olha que coisa linda, maravilhosa, é a mesma palavra para a igreja. Então a igreja é a igreja dos chamados. Quando Paulo fala de chamado, ele está dizendo: todo crente é chamado por Deus. O pastor é chamado para uma obra de pastoral, mas eu também sou um chamado, você também é um chamado. Deus chamou você para cumprir a obra dele na terra. Deus chamou você para uma missão, e o crente precisa conhecer o seu chamado, precisa saber a sua missão, porque Deus te chamou para fora do mundo para poder cumprir a missão que ele deu à igreja. Posso ouvir um amém por isso, irmão? Isso se dá pela iluminação. Eu falei sobre revelação, deixa eu falar agora um pouquinho sobre inspiração e iluminação. Grava isso, duas palavras importantes. Primeiro, inspiração. Inspiração é quando Deus inspira homens para registrar a revelação da sua palavra. O que é inspiração? É quando Deus inspirou o apóstolo Paulo para escrever os Efésios. Homens foram inspirados por Deus para escrever os livros da Bíblia, para que a revelação chegasse até nós. Deus inspira eles para eles escreverem a revelação. Amém? Amém. Nós não temos inspiração, porque a Bíblia já está completa. Entendeu? Eu preciso de uma inspiração de Deus. Para quê, irmãos? Deus não vai te revelar nada, porque já foi revelado. Mas peça a Deus iluminação. A tua palavra é luz para quê? Dos meus caminhos. Qual é a ação da iluminação? É quando o Espírito Santo abre o entendimento do espírito humano para entender a revelação da palavra. Então, quando eu leio a Bíblia, eu sou iluminado. Os autores foram inspirados, mas eu fui iluminado, porque quando eu leio a Bíblia, o Espírito Santo abre o entendimento do meu espírito para eu poder entender o que está revelado na palavra dele. Aleluia! Glória a Deus! Se isso não acontecer, irmão, não há conversão. Pegou? Uma pessoa vem na igreja, frequenta a igreja, participa, em dado momento, em dado culto, em algum culto, em alguma palavra, a pessoa vem à frente e entrega a vida dela a Jesus. O que aconteceu ali? O Espírito Santo iluminou os olhos do coração dessa pessoa. O Espírito Santo iluminou, trouxe luz. Olha aí, é a minha obra de salvação para você. Você precisa de mim. Você precisa de Cristo, você precisa se render, você precisa se entregar. E aí quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento, a gente se rende. Aleluia. A gente se quebranta. A gente se entrega. A gente se coloca. Porque diante dele, irmão, o amor dele é irresistível na nossa vida. Por que algumas pessoas resistem? Por que algumas pessoas negam? Porque não foram iluminados ainda. E a gente precisa orar para que o Espírito Santo ilumine os olhos do entendimento da igreja. Uma igreja espiritual é uma igreja que tem entendimento não intelectual. Não é uma igreja culta, não é uma igreja de doutores, não é uma igreja de cientistas. É uma igreja até às vezes de pessoas incultas, mas espiritualmente elas são entendidas das grandezas, das verdades, das revelações, das maravilhas que o nosso Deus está fazendo e realizando através da igreja. Você entende isso, irmão? Que haja esse entendimento aqui nessa manhã, que o Espírito Santo nos encha, nos preencha, para que Ele complete a obra através de mim e através de você. Pode exaltar e glorificar o Senhor. Aleluia. Deixa eu tentar acelerar aqui um pouquinho, mas tanta coisa, eu achei que não tinha quase nada aqui. Deixa eu tentar acelerar aqui um pouquinho. Paulo ora para que haja esse entendimento, essa iluminação para três coisas. A primeira delas, eu já falei aí, que é o chamado, a convicção da obra de salvação. Não é só a convicção de aceitei Jesus, meu nome está no livro da vida, não.
é a obra completa. É essa convicção que Paulo quer, do que é a igreja, do que é o chamado, do que é ser eclésia, entendeu? A segunda coisa que Paulo ora aí é as riquezas da sua herança, e a terceira é a grandeza do seu poder. Paulo ora para que o nosso coração seja iluminado pelo Espírito Santo, para que a gente entenda essas três coisas: a esperança do chamado, que é a convicção da nossa salvação pelo qual Deus nos colocou na igreja, as riquezas da sua herança, que eu falei semana passada, e a grandeza do seu poder. Está aí no verso 19, olha comigo. Qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo o quê? A operação da força do seu poder. Verso 19, coloca aí para mim. Próximo capítulo. Suprema grandeza do seu poder, suprema grandeza das riquezas. A palavra suprema aí é lançar além. E Paulo está dizendo que a suprema grandeza, ele poderia simplesmente colocar para que vocês entendam a grandeza, mas ele coloca a suprema grandeza. Por quê? Porque ele está dizendo, não é só algo grande, é algo além de grande. É algo que sobeja, é algo que vai além. O que Deus quer nos ensinar, irmãos, não é algo que só enche a igreja, é que transborde para o lado de fora, é que transborde para a sua família, é que transborde para quem está lá fora. É algo muito maior. O que Deus quer fazer na nossa vida é sempre algo mais além. A segunda palavra aí, irmãos, é as riquezas da sua herança. Isso nós vimos lá atrás. Quais são as riquezas da herança que Deus tem para nós? Não é só para agora, não é só terrena, não é só para esse mundo, é para além dele, é para aquilo que nós vamos viver aonde? Na eternidade em Cristo Jesus. E a grandeza do seu poder? A palavra poder aí é a palavra dínamos ou dunamis, que significa a palavra dinamite, da onde se origina dinamite. Por que ele usa essa palavra? Porque na época era a maior expressão de poderio bélico. Hoje nós temos a força nuclear, mas na época, quando se referia a algo poderoso, uma arma poderosa, era quando eles usavam uma bomba, e a maior capacidade dele de criar uma bomba da época era a dinamite. Para eles aquela era a bomba mais poderosa da época. E Deus usa a palavra dínamos para se referir a duas coisas: ao poder de Deus na vida da igreja, mas também ele retrata que é esse poder que operou na nossa vida para quê? Para salvar os crentes. Você foi salvo pelo poder de Deus, sim ou não? Amém. Só há um poder maior que operou na tua salvação. Que poder foi esse? Foi o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. E o apóstolo Paulo então vai dizer para mim, coloca o próximo: a suprema grandeza desse poder é apropriado pela fé aos cristãos, é para os santos e é pela fé. Como é que eu me aproprio desse poder? Não é simplesmente uma predestinação unilateral, mas eu preciso exercitar a minha fé. Quando você crê em Cristo, esse poder operou nos que creem. Agora ele está falando da igreja, irmãos. Repara que tudo que Deus está falando agora, através desse texto, não é sobre a humanidade, é sobre a igreja. Paulo começa falando da obra redentora de tudo, agora ele aplica a obra redentora na igreja, e ele vai falar agora só sobre a igreja. E como que esse poder operou? Operou pela fé. Quando você creu pela fé em Jesus, o poder que operou na tua vida para salvação só é menor da manifestação do poder que ressuscitou Jesus da sepultura. Aí eu abro um parênteses aqui e falo para você: por que você se impressiona tanto com milagre? Poder de Deus, pessoas foram curadas. Poder de Deus, pessoas saíram de lá, estavam na cadeira de roda e estão andando. Ei, meninice de crente imaturo que não é espiritual.
Porque sabe qual é o maior milagre que Deus fez? Foi a tua salvação. Aleluia. Não tem ninguém aqui, creio eu, que não experimentou esse milagre. Aleluia. O poder que Deus usou para te salvar só é inferior ao poder que Ele usou para tirar Jesus da sepultura, curar um cego, fazer um paralítico andar. Ei, é pinto diante do poder da obra de salvação na tua vida, meu irmão. Se você tem que se impressionar, se impressione com a tua salvação, se impressione como Deus mudou a sua vida, porque ali está sabedoria, unção, riqueza e poder de Deus na vida da igreja. Aleluia! Aí no verso 20 ele diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Daí olha um poder maior, e fez assentar-se à direita nos céus. Poder ressuscita Jesus, que é maior, que a obra da nossa salvação foi feito para colocar Jesus numa posição de governo. Esse poder opera, coloca para mim, pela eficácia, pela força e pelo poder. Paulo usa essas três palavras: eficácia, força e poder. Energia, palavra usada aí, energia, no Novo Testamento é usado para demonstrar o poder sobrenatural em ação. A palavra energia, que você pensa em força, força elétrica, né, que é uma força grandiosa, é a palavra que Deus usa para aplicar a ação sobrenatural dele na nossa vida. Quando Deus faz algo sobrenatural na tua vida, Ele está usando a energia dele sobre você. Amém? Amém. Verso 20, coloca: o mesmo poder ressuscitou Cristo e o fez assentar. A palavra assentar aí significa não só colocar numa posição, mas entregar um reino a Cristo, exaltação e senhorio. Cristo foi colocado no terceiro céu. Quem lembra que Paulo coloca lá em 2 Coríntios 12:2? Tive uma revelação, fui levado aonde? Ao terceiro céu. Qual é o terceiro céu? É onde Cristo se assentou. É o lugar onde Ele governa todas as coisas. É onde está o trono dos tronos. É onde Ele tem o senhorio sobre todas as coisas. Amém? O terceiro céu, irmão, qual é o primeiro céu? São as nuvens. Você sair lá fora, olhar, você vai ver o primeiro céu. Qual é o segundo céu? É a habitação das estrelas, do universo, as galáxias. Qual é o segundo, né? É a habitação das estrelas, das galáxias. Qual é o terceiro? É a habitação onde Cristo está. Acima de todo o universo que é infinito? Não, porque infinito é o nosso Deus. O universo foi criado por Ele. Se foi criado por Ele, foi criado com limite. Só Ele está acima de todas as coisas. Só Ele é Senhor sobre todas as coisas. Só Ele tem suprema grandeza. Só Ele é excelente sobre todas as coisas. Só Ele é grandioso, eterno, infinito, majestoso, extraordinário. A Ele honra, glória e louvor no meio da sua igreja. Amém. Aleluia. Por que Deus exaltou soberanamente Jesus? Para colocar tudo aonde, irmão? Debaixo? Dos seus pés. Aham. Meu Deus. Vamos lá. Verso 20. Ele fez Jesus assentar à direita dos céus. Verso 21. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Deus sujeitou todas as coisas aonde? Debaixo dos seus pés. Preste atenção, que o texto começa dizendo que Cristo está acima de toda autoridade, de todo poder, de toda força, de todo domínio, de todo nome. Donald Trump é um nome poderoso? Para nós é, sim ou não? Para o mundo pode ser,
Sim ou não? Mas está abaixo do nome de Jesus. Aleluia. Bolsonaro, ou quem quer que seja, está abaixo do nome de Jesus. Colocou debaixo dos seus pés. 3 exemplos. Maria na casa de Lázaro, onde ela estava? Aos pés de Jesus. Essa palavra significa isso. Está aos pés de Jesus. Os discípulos viviam aonde? Quando eles estavam lá aprendendo, eles ficavam aos pés de Jesus aprendendo. Mas essa palavra também tem um outro significado. Lembra quando Davi matou Golias? Quando Golias caiu, o que Davi fez? Quase caiu. Depois o que ele fez? Pegou a espada do gigante, quase não aguentou, né? E fez o quê? Cortou a cabeça. Essa palavra significa que todo ser espiritual, principado, potestade, toda autoridade, seja na terra ou no mundo espiritual, inclusive o diabo, Jesus colocou o pé sobre ele quando ele estava caído e foi lá e esmagou a cabeça dele, porque ele tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Aleluia! Passa comigo aí no slide. O registro do que ele fez na terra tornou-se a revelação do que Cristo é agora nos céus. Aleluia. O que ele agora é dos céus está revelado pela obra que ele fez na terra e na igreja. Amém? Aí, o próximo. A ascensão de Cristo será nossa também e produzirá os mesmos resultados. Guarde isso. Verso 21, principado significa governo, qualquer tipo de governo. Potestade, a palavra exousia, eu falei isso quarta-feira, é a questão de autoridade, de quem manda. Jesus está acima de qualquer um que possa ter poder e autoridade na terra. Poder, a palavra dínamos, qualquer tipo de poder, o poder dele é maior. E domínio, olha Paulo usando a palavra Senhor. O título do imperador romano não é maior do que o título do nosso Jesus. Jesus ainda é Senhor, ele foi exaltado, assumiu um governo, assumiu um senhorio, e o senhorio dele está acima do senhorio de Roma. Amém? Como vai ser no futuro, irmãos? Glorioso. Então, como vai ser a hierarquia futura? Já pensou nisso? Aleluia. A hierarquia futura, acima de tudo vai vir quem? Jesus. E depois? A igreja. A igreja? Por que Paulo está exaltando tanto a Cristo? Aleluia. Para agora a igreja entender qual é a posição dela. Glória a Deus. Isso aqui é muito sério. Que abaixo de Cristo vai vir a igreja. Abaixo da igreja vai vir os poderes angelicais. Você acha extraordinário ver um anjo? Você acha extraordinário seres espirituais, demônios? A igreja está acima deles. Aleluia. Pegou? Glória a Deus. Por que você foge do demônio? Aleluia. Por que você tem medo do diabo? Por que você tem medo que fizeram uma macumba para você? Por que você tem medo que estão fazendo um trabalho de morte para te matar? Porque você não está pleno. Glória a Deus. Porque você não está completo. Porque Aleluia. você não está cheio do Espírito Santo na tua vida. Ah, Jesus. Porque o crente que sabe a identidade que tem, quem ele é em Cristo, a igreja que ele é no Senhor, não tem demônio, não tem diabo, não tem nada, ele passa por cima de tudo, porque ele está acima, foi colocado por Cristo, não é mérito nosso, é a posição que Jesus nos deu, de autoridade para pisar o que? Serpentes, escorpiões, e desfazer toda a obra do mal, e nada vai nos causar dano, porque nós estamos numa posição de excelência em Cristo Jesus. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? Como é que ele manifesta isso? Verso 22. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, sobre todas as coisas, e o constituiu cabeça da igreja. E aqui eu vou terminar.
Por que agora Paulo vai comparar Cristo, cabeça, e a igreja, corpo? Paulo quer nos ensinar algumas verdades aqui. Cabeça e corpo. Ele vai dizer que Cristo é o cabeça e a igreja é o quê? Corpo. Verso 23 diz assim: que é o seu corpo, a plenitude, pleroma, daquele que enche tudo em todos. 8 lições da união entre o cabeça e o corpo, Cristo e a igreja. As primeiras 4 significa a união vital entre Cristo e a igreja, a autoridade absoluta de Cristo e de seu domínio da igreja, salienta, ressalta a nutrição e o poder doador de vida de Cristo e a igreja. A vida do corpo sem a igreja é impossível. Como é que o corpo vai ser saudável se a igreja não funciona bem? Está entendendo? É impossível. Mas há uma outra realidade que se ali torna impossível, é a ausência do corpo. Você já viu uma igreja sem cabeça? Você já viu uma mula sem cabeça? Isso é demônio, irmão. Porque o corpo precisa da cabeça e a cabeça precisa do corpo. Mais 4 lições. Quinta, ressalta o amor e a união de cada parte do corpo para a harmonia vital entre o corpo e a cabeça. Se o corpo está saudável, a cabeça está saudável, sim ou não? Se o corpo está doente, adoece a cabeça, sim ou não? Então o corpo precisa ter uma harmonia saudável, porque Cristo não é uma cabeça adoecida. E toda doença do corpo Cristo precisa eliminar, porque a igreja que ele vai levar é a igreja saudável. Lembra das 10 virgens? 5 prudentes e 5 tolas? Qual ficou do lado de fora? Porque estavam doentes. A cabeça não vai se unir a um corpo doente. Então todo crente doente precisa se curar na igreja, porque senão ele vai ficar para trás. Amém? Amém. E aonde é que os que ficam para trás vão ficar? No final da cadeia. Primeiro vai vir Cristo, depois vai vir a igreja, depois vai vir os seres espirituais, e lá no fundo vai vir a humanidade. Está entendendo? Aonde você vai ficar? Você vai continuar naquela humanidade de um monte de crente carnal, ou você vai fazer parte da igreja que vai reinar com Cristo sobre a terra? Glória a Deus. Aleluia. Fiz o 5º e 6º. Exaltar o corpo. A união entre a cabeça e o corpo é para exaltar o corpo, pois os outros poderes angelicais não fazem parte do corpo que está ligado à cabeça. 7. Cristo pertence a nós como nós pertencemos a Ele. Nossos destinos estão entrelaçados. A cabeça vai sozinha sem o corpo, irmão? Seu destino está entrelaçado com Cristo. 8. A cabeça e o corpo são feitos da mesma natureza. Significa que tudo que Cristo tem, tudo que Ele recebeu, nós também temos e receberemos. Olha que coisa gloriosa. Verso 23. A plenitude de Cristo. Verso 23 ele diz assim: que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. E há um detalhe aqui: esse tudo em todos não é agora a humanidade toda. Ele está falando do corpo, ele está falando da igreja, ele está falando que tudo que Cristo é, a igreja será. Toda a sua essência, todo o seu poder, todas as suas riquezas, toda a sua herança, a igreja também receberá e participará. Que tipo de igreja nós seremos? Que tipo de igreja nós somos? A igreja que vive na plenitude de Cristo. Aleluia. O
que é plenitude? É a palavra no grego pleroma, que significa um navio lotado, tanto de tripulantes, passageiros e de bagagem. Quando o navio sai na sua lotação completa, peso máximo, capacidade máxima, é a plenitude do navio. O que Deus quer para a sua igreja, irmãos? Ainda tem uns tolos imaturos que diz que a igreja não tem que crescer, a igreja não tem que buscar crescimento, a igreja tem que estar lotada, a igreja precisa estar plena. A igreja precisa estar plena de Cristo, cheia de Cristo, mas não só porque nós estamos estudando a Bíblia, porque nós temos a essência, a natureza, o poder, as riquezas, tudo que há em Cristo precisa estar na igreja. Toda manifestação da sua glória precisa estar na igreja. E uma igreja cheia de Cristo é uma igreja que vai impactar o mundo, é uma igreja que vai evangelizar, é uma igreja que vai ganhar almas, é uma igreja que vai se envolver com a obra, é uma igreja que vai pegar, vai arregaçar as mangas e vai trabalhar, porque sabe quem ela é em Cristo, e ela vai cumprir a missão dela até a volta do Senhor Jesus. 3 lições que eu tiro para concluir a minha palavra. Primeiro, a igreja completa Cristo. A plenitude, o pleroma. Cristo não é completo sem a presença e a vida da igreja. Então, quando a igreja deixa de ser igreja, ela está pecando. Quando você atrapalha a igreja, quando você critica a igreja, ou quando você age com o seu pecado no meio da igreja, você não está atingindo só o corpo, você está atingindo a cabeça. Segunda verdade, a igreja manifesta os desejos de Cristo. A cabeça pensa, o corpo executa. Tudo que a igreja faz tem que ser originado daquele que é o cabeça. A igreja precisa ser a expressão do cabeça, que é Cristo. E terceiro, Cristo preenche tudo. Diga tudo. Lapanta. Palavra que eu usei semana passada. Tudo em todos. Nada pode estar fora do seu poder. Aleluia. Glória a Deus. Qualquer coisa na igreja que esteja fora do poder de Cristo não é igreja. Aleluia. Se é o homem que manda, não é igreja. Se é a família mais rica que manda na igreja, não é igreja. Se é a comissão que manda, não é igreja. Se a vontade de Deus, de Cristo, não impera na igreja, ela não pode ser igreja. O poder de Deus tem que estar plenamente em toda a igreja. A qualidade do tipo de cristão que há na igreja revela o tipo de igreja que está aqui em Efésios 1, de 15 a 23. Que igreja nós seremos? Que igreja nós estamos sendo? Há muita coisa que eu preciso melhorar como igreja. Há muita coisa que talvez você precise melhorar como igreja. Que testemunho você está dando? Está cumprindo a sua missão? Está indo, fazendo discípulo de todas as nações? Estamos realmente trazendo para a igreja os perdidos? Estamos preocupados em trazer para a igreja aquelas pessoas que carecem de salvação? Ou estamos preocupados só no que comer, vestir e casar? Não fazemos parte do mundo, fazemos parte da obra excelente da Igreja de Cristo na Terra. Amém? Amém. Deus abençoe esse estudo, Deus abençoe a sua vida e que nós sejamos essa igreja de excelência para a honra e glória do Senhor. Amém.